Segunda Reis, capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Amém? Amém. E disse-lhe, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vemos aqui uma passagem muito importante, né? Nós vemos aqui a viúva. O primeiro versículo diz que ela era uma mulher das mulheres dos profetas, dos filhos de profetas, né? E nós vemos aqui que o seu marido morreu e ela ficou devendo uma dívida. E ela não tinha com que pagar aquela dívida. E veio o credor para levar os seus 2 filhos. Ela estava sem o marido e agora vinha o credor para levar os seus 2 filhos para ser escravos, para pagar aquela dívida, né? Naquela época, se não tinha com que pagar a dívida, o credor levava o filho, levava a esposa para pagar a dívida, para ser escravo. E nós vimos que essa mulher, ela ficou viúva, com dívida, não tinha com que pagar, e ela disse o mais importante que ela disse para Eliseu: e tu sabe que o teu servo era fiel ao Senhor, ele temia ao Senhor. E agora veio os credores a levar meus 2 filhos para ser escravo. Então Eliseu disse para ela: o que eu hei de fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso lhe ajudar? E ele disse: o que você tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada. Ela não tinha nada, porque senão ela tinha com que pagar a dívida. Se ela foi procurar o profeta, porque ela não tinha com que pagar a dívida. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Mas ela lembrou, ela disse: senão uma botija de azeite. Então nós vemos que ela tinha algo importante, porque o azeite ele sempre foi importante. O azeite no passado ele era um objeto que os viajantes carregavam para curar feridas no caminho, fazer os socorros na estrada de acidente, de alguma coisa, e ele era um objeto muito valioso. Então ela tinha alguma coisa em casa. Mas o que ela tinha era pouco, ela só tinha uma botija de azeite, né? Ela ia vender o azeite, não dava para pagar a dívida. Mas ele disse mais algo para ela. Então nós vemos aqui que além de ela ter o azeite, ela tinha algo importante em sua vida. Ela tinha comunhão com seus vizinhos, né? E ele disse: então vai e pede para ti vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Então ela foi, porque ela tinha comunhão com seus vizinhos, ela tinha paz com seus vizinhos. Porque se ela não tivesse comunhão, se ela não tivesse paz, ela não teria como realizar um milagre na vida dela. Porque ela tinha o azeite, mas ela não tinha vasilhas, né? Ele mandou que ela pedisse vasilhas e não pouca, era para pedir bastante vasilha emprestada. E agora, se ela não tivesse comunhão, se ela não tivesse paz com seus vizinhos, como ela ia pedir? Como ela teria coragem de chegar no seu vizinho e pedir vasilhas emprestadas? Então ela tinha algo muito importante que nós precisamos ter: comunhão.
precisamos ter comunhão com os outros. Porque através da comunhão que ela tinha com os vizinhos, com a paz que ela tinha com os vizinhos, ela conseguiu vasilhas emprestadas para resolver o seu problema. Então nós precisamos de ter comunhão, de ter paz. Porque muitas vezes nossos problemas não são resolvidos porque não temos comunhão. Não temos paz com o nosso vizinho, né? Com o nosso amigo, com o nosso parente. Então precisamos ter comunhão, ter paz, para que o Senhor venha nos abençoar. Então ela saiu, pediu vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. E ela conseguiu bastante vasilhas, né? Emprestadas dos seus vizinhos, para que o seu problema fosse resolvido. Nós vemos no versículo 3 que Eliseu mandou que ela fosse pedir vasilhas emprestadas. E nós precisamos ter comunhão. Porque se eu não tenho comunhão com o meu vizinho, eu não posso ir na casa dele pedir nada emprestado. Eu preciso ter comunhão com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu amigo. E muitas vezes é isso que impede a nossa bênção. Muitas vezes nós pedimos bênção ao Senhor, ficamos pedindo um milagre e não recebemos, porque nós não temos comunhão com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso vizinho. E isso impede. Se ela não tivesse comunhão, ela não teria resolvido o seu problema. Porque ela não teria vasilha suficiente para colocar o azeite, para que o milagre acontecesse. Porque enquanto tinha a vasilha, o azeite não parou. Então nós precisamos de ter comunhão para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor nos dê graça, né? Nós vemos aqui o escritor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, versículo 14, e ele disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter paz, ter comunhão, e além disso nós temos que ter santificação. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas através da comunhão que ela tinha com seus vizinhos, da comunhão, da paz, ela conseguiu com que o seu azeite fosse multiplicado para que ele resolvesse o seu problema. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. É que nós vemos que na Bíblia o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. E nós precisamos ter em nossa vida o Espírito Santo em nossa vida. Porque através do Espírito Santo que nós somos abençoados, que nós recebemos vitória, que o Senhor nos dá graça para vencer. É o Espírito Santo que nos consola quando estamos aflitos, quando estamos angustiados. É o Espírito Santo que nos consola. Então nós vemos aqui que o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Então aquela mulher tinha muita coisa em sua vida, porque ela tinha o azeite em sua casa. Ela tinha o símbolo do Espírito. E nós vemos que o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que consola, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que faz muitas coisas em nossa vida. É o Espírito Santo que faz em nossas vidas as diferenças, né, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Então nós vemos que ela tinha o azeite, mas não tinha vasilha. Mas ela tinha amigos que podiam resolver o seu problema. E nós vemos que quando Paulo ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, e ele diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos não embriagar com o vinho que há contenda. Não podemos ter contenda entre nós, contenda entre os amigos, irmãos. Precisamos ter paz e encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos consola. Quando estamos tristes, abatidos, é o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta. É aquele que nos convence de quando estamos errados, quando precisamos mudar, quando precisamos
deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa, é o Espírito Santo que fala em nossos corações. Então nós precisamos de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Eu não sei se algum dos irmãos já tiveram experiência, o Espírito Santo falar. É Ele que fala conosco. Pela misericórdia do Senhor, várias vezes o Senhor já falou através do Espírito Santo em minha vida, e eu tomei a decisão e o Senhor nos deu vitória. Quero contar para os irmãos um testemunho. Um dia, quando eu estava na casa da minha filha, Rosalina, a gente estava mudando, ela estava mudando, a gente estava organizando e eles ficaram lá para a casa e eu fui para a casa dela fazer o almoço para a gente mudar à tarde. E quando veio uma chuva muito forte e começou a chover, e eu estava na frente da janela, de frente com a antena parabólica, do lado da televisão. E o Espírito Santo falou comigo. Eu tomei aquele susto. Ele disse: sai, porque o relâmpago vai te pegar. Eu fiquei assim na hora, saí rapidinho. Nós não deu tempo para nada. O tempo que deu mandar um pedacinho e sentar na cadeira. Deu um relâmpago, pegou na antena, jogou no receptor que estava do meu lado e estragou. Quando o meu genro chegou, estava estragado. E foi o Espírito Santo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que nos avisa, Ele que nos consola, Ele que fala em nossos corações. Então nós precisamos ter o Espírito Santo em nossos corações. E nós vemos que aquela mulher, ela não tinha nada, mas tinha o Espírito Santo, tinha uma que simboliza o Espírito Santo. Nós vemos aqui no versículo 4, onde ele disse: depois que ela pegasse as vasilhas e fosse para casa, era para ela entrar no seu quarto, fechar a porta com ela e seus filhos. Então colocaram o azeite naquelas vasilhas. Nós vemos que enquanto tinha vasilhas, o azeite foi aumentando. Ela foi despejando, o azeite foi aumentando. E quando acabou as vasilhas, acabou o azeite e parou. Aí nós vemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, capítulo 6, versículo 6, onde Jesus disse: e tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então nós devemos entrar em nosso quarto. Aqui o profeta Eliseu mandou que ela entrasse e fechasse a porta entre ela e seus filhos, para que o milagre acontecesse. Não era para ela sair contando para os vizinhos, falando, chamando os vizinhos para estar ali. Era para ela fechar a porta, só ela e seus filhos. Nós precisamos, irmãos, quando estamos em apuro, entrar para o nosso quarto, como Jesus disse, fechar a porta e orar e buscar o Senhor. O nosso Pai que vê em secreto, Ele nos recompensa. Então nós vemos que essa mulher fez o que o profeta disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e teus filhos. E nós precisamos fazer isso. Jesus disse que quando nós orarmos, quando nós estiver precisando de um milagre, quando nós precisar de uma bênção, não precisa de nós sair contando, pedindo, se alarmando. Nós podemos entrar para o nosso quarto e orar. Às vezes nem precisem orar em voz alta. Podemos orar em voz baixa, gemer só, porque Deus, Ele nos vê em secreto e Ele nos recompensa. Quando nós depositamos nos pés do Senhor, quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e buscamos o Senhor, Ele nos dá vitória. Ele entra com providência, Ele resolve os problemas. Ele nos dá graça para vencer as lutas, Ele nos dá força, Ele nos dá vitória. Ele entra com providência nas causas impossíveis. Não precisamos às vezes ficar se lamentando, reclamando, contando para o nosso vizinho aquilo que estamos passando.
mas precisamos entrar para o nosso quarto e fechar a porta e orar. O nosso Pai que Ele está em secreto, Ele vê e Ele recompensa. Ele atende nossos pedidos, Ele resolve nossos problemas, Ele entra com providência em nossas vidas e faz aquilo que precisamos, aquilo que pedimos a Ele. Aquela mulher, quando ela viu-se em aperto, ela correu para o profeta. No passado, tinha os profetas, quando eles corriam para os profetas, mas hoje nós não precisamos correr atrás do profeta. Tem muita gente que quando precisa de uma coisa, está passando por alguma aflição, ele corre para a casa do profeta. E às vezes chega lá até conta o que está passando para depois o profeta ir orar para ele. Mas nós não precisamos correr atrás do profeta. Nós precisamos entrar em nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar e pedir ao Senhor que Ele nos recompensa, Ele nos dá vitória. Não precisamos sair atrás de alguém, sair correndo atrás de alguém para orar por nós. Jesus disse que é para nós entrar sozinho, fechar a porta e orar e pedir ao Senhor, porque Ele vê em secreto, Ele vê aquele que está em oculto, aquele que precisamos, e Ele nos dá a vitória. Então nós precisamos estar sempre nos pés do Senhor. Nos momentos difíceis, precisamos correr para os pés do Senhor, porque Ele nos dá graça, Ele nos dá força para vencermos. Eu já tenho passado muitos momentos difíceis, mas sempre nos pés do Senhor, sempre buscando o Senhor, porque às vezes não precisa, não adianta nós contar o nosso problema para o nosso vizinho, para o nosso amigo, mas nós precisamos contar o nosso problema para Deus. Quando nós contamos para Deus, Ele entra com providência, Ele faz aquilo que precisamos, mas quando nós saímos contando, é mais ruim. Às vezes fica mais difícil nós receber a nossa bênção, porque nós precisamos contar para o nosso Pai que está no céu, porque Ele vê em secreto, Ele atende no nosso pedido. Nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor. Tem momentos que às vezes não é fácil, é difícil, tem momentos que às vezes a gente não consegue nem orar, mas nós conseguimos chorar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele entende o nosso gemido. Quando nós gememos na presença do Senhor, Ele entende e Ele leva ao Senhor o nosso pedido, as nossas intercessões. Então nós precisamos estar sempre buscando, sempre nos pés do Senhor. Em vez de sair para a casa do amigo, para a casa do irmão, para contar o nosso problema, vamos para o nosso quarto. Vamos contar para o Senhor o nosso problema. Vamos pedir que Ele entre com providência, que Ele nos abençoe. Sabemos que não é fácil. Não é fácil como essa mulher. Estava sozinha, seu marido. Agora ia ter que entregar o seu filho para pagar a sua conta. Mas ela correu para o profeta. E naquele tempo o profeta que intercedia. Mas hoje não, hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos interceder. Hoje não precisamos correr atrás de alguém para interceder por nós. Hoje nós temos acesso ao Pai para buscar, para pedir aquilo que precisamos. Então o Senhor é aquele que nos abençoe. O Senhor nos guarda, nos protege e nos dá vitória. O Senhor entra com providência em nossas vidas. Graças a Deus. Nesta noite, eu creio que o Senhor tem uma bênção para cada um dos irmãos nesta noite. Eu sei que cada um veio aqui para buscar uma bênção. E o Senhor tem bênção para cada um de nós. Aquele que quiser se encher do Espírito Santo, o Senhor está aqui para derramar, como disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então nós precisamos buscar, precisamos estar sempre na presença do Senhor. E hoje o Senhor está aqui para derramar a sua bênção. Aquele que quiser receber mais do Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, o Senhor está aqui nesta noite para abençoar. Essas são minhas palavras nesta noite.
E eu peço aos irmãos que orem por mim. Não passei bem agora à tarde, meu nariz ainda está um pouco doendo. Eu não sei o que aconteceu, minha pressão subiu bastante. E eu imaginei que seria até difícil eu pintar a igreja, estava com bastante dor de cabeça, mas o Senhor nos deu vitória. Eu peço aos irmãos que orem, por favor, para que o Senhor nos dê graça, nos dê vitória, para que possamos vencer. Porque os dias são maus, são dias difíceis, mas se nós estivermos na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor cada dia, o Senhor nos dá vitória. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus.